Irmãos, vamos começar então nossa exposição da Palavra de Deus. Hoje vamos para o mandamento número 7. Já fazendo o merchan para a nossa próxima exposição, vamos expor o livro de Atos. Tá? Vamos expor os 28 capítulos de Atos. Orem já por isso. Mais um desafio para a igreja de estudarmos a Palavra de Deus e vamos ver o livro de Atos. Hoje então vamos ver o mandamento número 7. E o mandamento número 7 está ali e nos fala: não adulterarás. Temos um desenho aí de um homem com a sua esposa e com o bracinho comprido já para o outro lado lá. Nosso título de hoje é Deus, o protetor do casamento e da família. A verdade é que nós vivemos tempos difíceis. São os nossos tempos. Muitos outros tempos difíceis já passaram e de repente muito parecidos ou até piores do que os nossos. Mas se vocês forem só pegar assim de leve pela cabeça, lembrar algumas coisas que envolvam promiscuidade, você vai perceber que a nossa sociedade, estamos falando de sociedade brasileira, ela é especialmente promíscua. É muito interessante. Nós vemos, além de coisas que se tem em todo lugar, clubes de promiscuidade, boates, locais de encontros, motéis para todo quanto é lado, né? Então, aonde há um motel, você já sabe, aqui é um lugar de promiscuidade, de traição, de adultério. Por quê? Porque normalmente os motéis se encontram na saída de uma cidade. Eles geralmente estão em lugares afastados. Às vezes a cidade cresce e eles acabam ficando dentro da cidade, mas normalmente ele é feito para ficar longe, num lugar separado, num lugar meio escondidinho até. Você vê motéis em todo quanto é cidade. Quando você entra na internet, você vê a quantidade de conteúdos imorais que tem nela. E você não precisa nem entrar no site. De repente ali aparece na sua tela ali alguma coisa, algum anúncio, e você fala: que é isso? Ou sites de encontros conjugais. Até um tempo atrás um site de encontros extraconjugais foi hackeado. Ele foi hackeado e eles, segundo a mídia estava contando, foram divulgados os dados das pessoas que entravam nesses sites extraconjugais. E pelo que falaram, existiam centenas de nomes de pastores envolvidos ali nesse site de programas extraconjugais ali. Pelo que eu entendi, se entra naquele site, ele se marca um encontro com uma outra pessoa ali e tal, através do próprio site, às vezes um encontro virtual ou um encontro pessoal mesmo. Então, muitos aí foram flagrados nos seus encontros extraconjugais. Em todos os lugares a gente vê o incentivo para se ouvir o seu coração. Ouça o seu coração. Faça aquilo que o seu coração está mandando. Você precisa ser feliz. Você merece ser feliz. Nosso país tem algo muito popular aqui já há muito tempo, que é o carnaval. Todo mundo sabe que na época do carnaval a gente já não assiste TV lá em casa. Dificilmente assiste TV aberta. Na época de carnaval, aí que a gente não assiste mesmo. Não tem jeito. A gente não gosta de carnaval, não tem. Aquilo é extrema promiscuidade, né? É um incentivo à promiscuidade, um incentivo à traição. As pessoas já vão oferecendo preservativos anticoncepcionais para as pessoas usarem ali, todo mundo com todo mundo, e faz maratona de beijo, faz maratona disso, maratona daquilo outro. É um incentivo à promiscuidade, o incentivo à promiscuidade nas escolas, dos meninos ficarem contando aquelas histórias mirabolantes das aventuras que eles têm, das meninas falando de como elas são bonitas e conseguem cativar os meninos e tal. Isso é muito mais comum hoje em dia. E eu como participo muito de escolas, não só das crianças, antes mesmo de elas estarem nas escolas, eu já tinha contato com escolas, fazendo trabalho voluntário nelas. Você via crianças de 9, 10 anos em que os professores e diretores pegavam pedaços de papel onde eles escreviam assim algumas coisas que se falavam: puxa vida, mas isso aqui é coisa de um adulto extremamente promíscuo. Situações de crianças de 9, 10 anos falando coisas de uma sexualidade assim, extremamente imunda.
né? de falando das fantasias dela. Então, por isso é importante também os nossos filhos ouvirem isso, porque às vezes a gente tem aquela, não, vou falar de sexualidade, vou fechar os ouvidos dos meus filhos. Fecha não, deixa ele ouvir, porque ele pode ouvir isso na escola, pode ter certeza que na escola vai ser pior do que ele ouvir aqui. O conteúdo lá vai ser bem diferente, o princípio lá vai ser bem diferente, então deixa ele escutar. Vai ver na internet, vai ouvir na rádio, vai ver em algum programa de auditório que de repente você não assista na sua casa, mas ele vai na casa de um coleguinha, ele vai em algum lugar, ou mesmo numa lanchonete lá, tá passando o programa lá e estão falando, isso aqui é normal, isso aqui também é, você tem um namorado agora e outro semana que vem, olha como você é moderno, você terminar um relacionamento de casamento e começar um outro, e outro, não tem problema, o que importa é você ser feliz. É isso que a mídia, é isso que as pessoas, que a internet é dessa forma que eles vão tratar. Músicas com conteúdo imoral é o que mais tem hoje em dia. E esse é um dos motivos que eu não escuto mais rádio. Não escuto mesmo. Escuto. Nós temos mídias na internet que você escuta ali a música que você quer, você entra lá e escuta a música. Hoje, se você me perguntar nome de música, eu sou extremamente ignorante. Extremamente ignorante. Só fiquei sabendo de uma música que ficou super famosa porque a minha filha lá estava na escola, falou, estava ouvindo funk lá na escola. Como assim ouvindo funk? Não é possível. Aí ela falou que ela fechou o ouvido e tal. Aí eu falei, minha filha falou que estava ouvindo funk aqui. Eu falei, não era funk, não. Era Despacito. Ela falou, Despacito. E eu sabia que era uma música famosa. Então tá bom. Tal da Despacito, beleza. Aí eu fui ver então do que se tratava essa Despacito, que eu nunca tinha escutado. Eu dá uma olhada no YouTube lá. Não consegui ver por 30 segundos. Falei, opa, esse conteúdo aqui tá meio esquisito. Vou ver a tradução da música. Meu amigo, para crianças ouvirem aquela música, eu não digo nem que um adulto deve escutar aquele tipo de música. É nojenta a música. Nojenta. E isso, né? Aí a gente confronta e fala, isso aqui, não admito que minha filha escute isso. Que você já está estimulando a promiscuidade, estimulando o adultério, estimulando a fornicação na cabeça de uma criança que está em formação. Aí ela vai lá assistir o clipe, né, acha bonito, acha legal, é normal, todo mundo vê. Então eu trouxe 2 letras de música, um pedaço de cada música, obviamente, da década de 80, por alguns motivos. Primeiro, que provavelmente ela não vai ficar na sua cabeça. Porque de repente você não vai nem conhecer, nem lembrar da música. E eu também não conheço as músicas de hoje, e as músicas de hoje, né? Aí sim você vai ficar, eu vou ficar na hora do culto pensando só naquela música, não é possível. Mas, e também para mostrar como não é só agora, é agora, porque antes não tinha assim. Sempre teve. Olha só, 2 delas. Uma delas dizia assim, minha mãe me falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Tem uma outra parte da música dela, fala, acontece porém que eu não sei me entregar um amor somente. Quando ando nas ruas, fico só namorando e olhando para toda a gente. E num ritmo assim, legalzinho e tal, com uma vozinha meio doce e tal. Que legal, que música legal, vamos agitar essa música. Olha o princípio que tem. Eu não quero casar, porque eu quero namorar com todo mundo, eu quero paquerar e tal, eu quero ter liberdade. E a outra música é uma música em inglês, que era inclusive o hit das academias nos anos 80. O nome da música é So Many Men, So Little Time, que quer dizer muitos homens, tão pouco tempo. E a música diz assim, então realmente, quem se importa com o amor? Quem quer que a liberdade lhe seja tirada? Por 52 semanas de cada ano há um novo homem, todos os dias. São muitas opções para se fazer a minha mente. Não quero um amor verdadeiro, não quero amigos. Apenas me deem os seus corpos hoje à noite. Então, é como se as pessoas já falam, eu quero ter um homem por dia na minha vida. Eu quero ter relações todos os dias com um homem diferente. Eu não quero compromisso, eu não quero amor, eu não quero amigos. Eu quero viver só isso. Este é o princípio das músicas. Portanto, um conselho aqui, abrindo parênteses,
se você for escutar uma música em inglês, dá uma olhadinha lá na tradução dela, por favor. Não vai só pelo ritmo dela, ok? Agora, vamos falar sobre o termo adulterar, já que nós estamos falando aqui do texto de não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. O termo aqui, ele não... Quando nós falamos de adultério, rapidamente vem à nossa mente a questão de adulterar um relacionamento extraconjugal, e é verdade. Mas o texto aqui, ele não vai se referir apenas a um relacionamento extraconjugal, mas a todo relacionamento que se desvirtua, que contamina aquilo que Deus fez para ser algo santo, puro e bom. Ou seja, Deus fez o relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento de um homem com uma mulher, ou seja, ele é monogâmico e ele é heterossexual. Quando ele sai disso, e ele é um relacionamento dentro do casamento, quando ele sai disso, ele é algo que está sendo adulterado. Nós estamos fazendo algo fora do princípio de Deus. Nós estamos vivendo fora do princípio de Deus, daquilo que o Senhor deu para a sexualidade do ser humano. Nós começamos a agir pior do que um animal, né? Que na sua época ali do cio, ele vai lá e tem a sua relação para fins de reprodução. Nós somos piores do que eles. Agimos piores do que animais. E desvirtuamos aquilo que Deus fez para ser dentro do casamento, num casamento monogâmico e heterossexual. O que sair disso está longe da vontade de Deus, está quebrando o 7º mandamento. Então é qualquer coisa que desvirtue daquilo que Deus fez. Então é sim o relacionamento extraconjugal, é uma fornicação, ou seja, a fornicação é um relacionamento entre namorados, não casados, né? É pedofilia, que é algo nojento, imundo, que nós vemos por aí, de homens adultos, velhos até, pessoas já idosas, abusando de crianças, né? O estupro, todas essas coisas envolvem a quebra do 7º mandamento, né? Então, é tudo aquilo que está longe daquilo que Deus projetou como algo correto, como algo santo, puro e bom. Eu trouxe então alguns produtos que são considerados os mais adulterados aí. Só comentar alguns deles. O mel ali, tem o azeite de oliva, suco de maçã, suco de laranja, leite, café. São os produtos mais adulterados que existem. Eles colocam soda, colocam ácido ascórbico, colocam arsênico, colocam madeira, colocam um monte de coisa. Ou seja, eles estão adulterando o produto. Eles adulteram carne. Eles colocam lá, tem aquele franguinho lá que parece um pintinho, eles chegam com a seringa lá e injetam água, o bicho fica marombadão. Isso é adulterar algo. Você pega, ele continua sendo um frango, mas você contaminou aquele frango. Você coloca algum outro produto além do café ali, além do suco de laranja, você coloca algum tipo de outro produto ali, ele vai continuar sendo o leite, mas ele está contaminado e ele vai prejudicar a saúde de outra pessoa. O adultério também é uma forma de contaminação. Ele contamina e prejudica todos os que estão em volta. Ele prejudica famílias, ele prejudica filhos, ele prejudica todo mundo que está envolvido com aquilo, porque é algo que não foi feito para ser daquele jeito. Ele está sendo adulterado, está fora daquilo que é o padrão de Deus. Se alguém chegar para você aqui com uma caixinha de leite e falar: olha, esse aqui é o leite, ele está gostoso, mas ele está adulterado. Você fala: não quero. Esse suco de laranja está uma delícia, mas foi colocado um produtozinho aqui para ficar mais barato. Lá eles querem ter um lucro maior, eles adicionaram uns negocinhos diferentes aqui. Beleza, mas ele está uma delícia. Não quero. Só que a gente aceita com facilidade, às vezes, a questão do adultério de seres humanos, de relacionamento. É aceito com tranquilidade,
se convencionou na sociedade já aceitar isso como algo normal. Isso é fruto do nosso pecado. O pecado distorce o que Deus fez. Deus fez algo maravilhoso, e como em todas as outras coisas, o pecado distorce. Deus fez algo bom, o casamento é uma bênção, e o ser humano distorceu. Deus fez a sexualidade, o sexo, algo bom, maravilhoso, e o ser humano vai e distorce, banaliza. A banalização existe entre os incrédulos, isso é normal. O cara fala, não, eu tenho a minha esposa aqui, mas eu tenho um relacionamento fora. Às vezes a própria esposa já sabe, leva na boa. Não, tanto que ele traga comida para casa, tanto que ele faça alguma coisa aqui, faça uma reforma na casa e não deixe faltar nada aqui, beleza. Né? Tanto que ele não me enche as paciências. É assim que as pessoas levam. Né? Ele tem o relacionamento dele, eu tenho o meu relacionamento aqui, tranquilo. O número de casos de adultério entre os cristãos tem se tornado cada vez maior. Porque o que acontece? O pecado distorceu aquilo que Deus fez como uma bênção, e o pecado foi entrando na igreja pela falta de fidelidade a Deus e a sua palavra. Foi se deixando de pregar a palavra de Deus para pregar entretenimento, para pregar autoajuda dentro da igreja, e a autoajuda vai falar, faça o que o seu coração está mandando e você pode ser feliz, e você merece ser feliz. E aí a gente vê um número grandiosíssimo de cristãos que caem em adultério, inclusive líderes que caem em adultério, problemas sérios. Deus usa a família como um instrumento para nós vivermos na sociedade. A família é um instrumento de Deus para nós vivermos em sociedade e refletirmos o relacionamento que nós temos com Ele. Uma família unida, uma família centrada em Deus, ela influencia a sociedade. Se o adultério toma conta de uma sociedade, essa sociedade ela vai acabando aos poucos, porque as famílias vão acabando, as famílias vão ficando disfuncionais, as famílias vão ficando com crianças e adultos cheios de traumas, cheios de problemas, e essa sociedade vai desmoronando, porque os relacionamentos eles vão se acabando, vão se diluindo, vão ruindo, vão se descaracterizando como relacionamento que deveriam ser centrados em Deus. Você e eu sabemos que não é necessário nenhum estímulo para você e eu pecarmos. Nós temos uma natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa ela se encarrega desta situação. E um texto que nos ilustra muito bem isso é quando Israel está no deserto, no Sinai. Moisés está recebendo os 10 mandamentos e o povo está lá, vamos construir então um bezerro de ouro. Foi ele, vamos dizer que foi ele quem nos tirou do Egito. Eles não precisavam de estímulo nenhum. Percebam que eles estavam ali, eles viram todos os sinais de Deus, aqueles trovões, terremoto, aquelas nuvens escuras, escureceu tudo, e daqui a pouco eles falaram, Moisés não tinha descido, vamos construir aqui um bezerro para a gente. E o texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 6, é interessante o que ele fala sobre a atitude que eles tiveram. O texto ali fala, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ora, esse texto é importante a gente olhar para ele, para o culto que eles estavam fazendo, e o texto fala que eles sentaram para comer e beber e levantaram para divertir-se. A palavra divertir-se aqui não é, vamos fazer uma dancinha de roda aqui, não. O divertir-se envolvia orgia sexual. Eles construíram um bezerro de ouro e fizeram um culto pagão como as outras nações em volta faziam também. Os cultos pagãos envolviam orgias sexuais. Ou seja, todo mundo ali, homens casados, né, mulheres casadas, todo mundo tendo orgias sexuais ali, não tinha parceiro correto, cada um com todo mundo aí, quem tiver. Então o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Algumas versões dizem farrear. Então
Eles fizeram o que as sociedades pagãs faziam. Eles não foram estimulados a isso. O Senhor já estava falando com Moisés, eles viram todos os sinais ali. Nós não precisamos de estímulo, muito pelo contrário, o que eles tiveram ali, todos os sinais de Deus. E eles mesmo assim desobedeceram a Deus e fizeram aquilo que Deus falou para eles, estava falando para eles não fazerem, e eles estavam fazendo lá. E aí eu queria pegar então 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é um exemplo de queda, de um homem que caiu em adultério e do grave problema que ele teve. Esta história é bastante conhecida, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5. É a história do rei Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi faz algo errado. E ele não começa com o adultério o erro dele. O erro dele começa de ele não ter ido à guerra, porque o rei normalmente ia à guerra. Os soldados vão para a guerra e ele fica em casa. Fica ocioso, fica parado. Vou ficar aqui, no meu palácio, comendo, dormindo, aqui, andando por aqui. Com concubinas, com esposas. E aí ele está lá no seu palácio e ele vê uma mulher se banhando. Ele simplesmente fala: gostei, quero para mim. Ele cobiça aquela mulher. Ele não pensa nas consequências disso. Ele simplesmente fala: não, eu quero essa mulher para mim, eu gostei dela. Percebam, já era um homem casado e ele quer a outra mulher. E ele olha aquela mulher no momento onde ele não deveria estar ali, deveria estar na guerra, e ele não guarda os seus olhos. E ele olha, e ele deseja, e ele então quer para si algo que não é seu. O fato de você, de uma pessoa adulterar, é ela ter algo que não é dela, que não pertence a ela, que não é direito dela. Não era direito dele, aquela mulher pertencia a outro homem, não importava se ele era rei ou quem ele era, não pertencia a ele. A mulher pertence exclusivamente ao seu marido, e seu marido pertence exclusivamente à sua mulher. Não tem essa: mas aquela outra mulher é bonita, mas aquele outro homem é bonito. Não pertence a você. Davi cede à tentação e ainda ele fala: pode buscar lá, que eu quero ela para mim. Os mensageiros vão lá, trazem-na para ele. Ele tem um relacionamento com uma mulher que não é sua esposa e ele a engravida. Perceba que muitas vezes as pessoas, elas deixam de ter um relacionamento porque elas ficam preocupadas. Mas se eu tiver um relacionamento, de repente eu vou engravidar. O homem fala: de repente eu vou engravidar a mulher, então não vou ter um relacionamento. Às vezes se pensa na consequência, mas às vezes é tão cego o negócio que nem isso pensa. E depois Davi tenta consertar a situação. É do pior jeito. Porque o marido dela, se vocês conhecem a história, o marido dela estava na guerra. Ele chama o marido dela da guerra e fala: vá para tua casa, tem um relacionamento lá com a sua esposa, para dizer que o filho era dele. Aí ele fala: não, imagina, meus irmãos estão na guerra, eu vou voltar para casa com a minha mulher, é injusto eu voltar para minha casa e os meus irmãos estão na guerra.
Ela fala: tá, então você não vai para casa? Então vou te mandar uma cartinha lá para o comandante. Ele manda uma carta pelo próprio Urias para ele voltar para a guerra. E ele manda para o comandante, ela fala: coloca Urias na frente de batalha, aonde tiver mais ferrenha a batalha, coloca ele lá, para ele morrer. Foi essa a solução de Davi. Quando as pessoas fazem algo errado, elas começam a ficar cegas e elas tentam ajeitar as coisas a seu próprio jeito, a sua própria forma. E nós vamos ver as consequências que Davi teve nos seus relacionamentos com seus próprios filhos, de um filho matar o outro, de um irmão, de um meio-irmão estuprar sua meia-irmã, e devir o seu outro irmão e matá-lo, e aí o seu outro filho tentar tomar o poder dele e tal, e de roubar as concubinas dele. É uma situação tenebrosa, gente. É só os próximos capítulos aqui de Samuel, se os irmãos forem ler em casa, vocês vão ver a situação do golpe que Absalão tenta dar em Davi, e consegue tomar o palácio e ter relação com as concubinas dele, e o número de esposas e concubinas que Davi tinha. Deus nunca permitiu isso, gente. Deus nunca permitiu isso. Consequências do pecado ele sofreu. Agora, o que nós devemos ter? Contrição ou racionalização? Eu devo me sentir contrito, triste, arrependido do meu pecado quando eu cometo um erro, ou eu vou racionalizar? Eu devo me colocar diante do Senhor como Davi fez. Se vocês forem ler tanto o Salmo 32 como o Salmo 51, ele vai falar do seu arrependimento de pecado. Salmo 51 ele vai falar: eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Eu nasci na iniquidade, em pecado eu fui gerado por minha mãe. Ele se arrepende do erro que ele cometeu, ele se coloca diante do Senhor. Ou nós vamos racionalizar: eu senti vontade, meu esposo ou minha esposa não estavam me dando atenção, então por isso que eu fiz isso. Meu esposo, minha esposa é grossa, então por isso que eu fiz isso. Eu já não sou mais feliz no meu relacionamento, foi por isso que eu fiz isso. Não há desculpas. Meu esposo já fez isso, minha esposa já fez isso. Não tem argumentação. Pecado continua sendo pecado, não importa o que o outro tenha feito. Adultério continua sendo adultério. Você não tem licença para adulterar se o teu cônjuge adulterou. Não existe. Não existe justificativa. Ou você se arrepende, ou você começa a racionalizar. O caminho correto é arrependimento, contrição, como Davi fez. Senhor, eu pequei contra ti somente. Eu sou pecador. Desde a minha infância eu sou pecador. Desde que eu nasci eu sou pecador. Eu necessito da sua graça, da sua misericórdia. Este é o passo correto. E não continuar agindo: eu já fiz mesmo, então vou continuar fazendo. Não se torne escravo do pecado. O nosso segundo caso que nós vemos aqui é o exemplo de Davi. Gênesis capítulo 39, versículos de José. Gênesis 39, versículos 7 ao 14. Gênesis 39, versículos 7 ao 14. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora.
Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado suas vestes na mão dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Veja que José era, de repente, um homem que poderia racionalizar esta questão. Ele poderia pensar: eu fui vendido como escravo pelos meus irmãos, fui parar no Egito, e agora estou aqui na casa de um patrão, e tenho várias responsabilidades aqui. Acho que eu posso ser feliz, acho que eu posso ceder aos meus desejos. Por que não? Já estou sofrendo tanto, longe da minha família. Meus irmãos me jogaram num buraco lá e me venderam. Estou como escravo aqui no Egito agora. Vou aproveitar um pouco. Ele poderia pensar assim, ele poderia racionalizar. Como as pessoas hoje podem racionalizar: estou sofrendo tanto, tenho tantos problemas, acho que eu vou usar isso para extravasar. Vocês viram a forma como José tratou a situação? Que ele não pensou nos seus próprios benefícios. Ele falou: olha, o meu Senhor, Ele não me vedou nada aqui. Ele me deixou fazer tudo sobre minha responsabilidade, menos você, menos ela. Ele falou: não, eu não posso fazer isso. Eu tenho a confiança dele. E o mais importante que ele fala: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele pensou que ele iria ofender a santidade de Deus. Ele não ficou pensando nos seus desejos, ele não ficou pensando nos seus hormônios. Ele era um jovem, ele era jovem, só não era mais jovem do que Benjamim, mas ele era jovem, um moço, cheio de hormônios. Mas ele pensa: como eu cometeria tamanha maldade contra Deus? O jovem cristão, o homem cristão, a mulher cristã deve pensar: como eu posso fazer essa maldade contra Deus? E não ficar pensando nos meus benefícios, supostos benefícios. Mas eu estou ofendendo a Deus. Quando alguém fizer uma proposta: como eu posso fazer esta maldade contra o meu Deus? Como eu posso trair o meu Deus? Antes de qualquer coisa, eu estou traindo a Deus. Eu estou sendo um adúltero espiritualmente. Não à toa a Bíblia trata a nação de Israel muitas vezes como uma adúltera espiritual, que se colocava nos braços de outros deuses. José continuou sendo fiel ao seu patrão. Ele continuou sendo fiel a Deus. E ele, por obedecer a Deus, ele sofreu calúnias. Ele foi tido como alguém que queria abusar dela. Veja como a história se voltou contra ele. Ele foi fiel a Deus e mesmo assim foi perseguido. E a mulher falou: ele queria abusar de mim. E depois disso ele foi preso. Mas ele continuou fiel a Deus. Ele poderia pensar: puxa vida, se eu tivesse cedido à tentação, estaria de boa. Agora estou preso. Ele continuou fiel a Deus. Ele fugiu da tentação. A mulher tentou segurá-lo, ele saiu correndo. Ela ficou com as vestes dele na mão e saiu correndo. Ele era um homem pecador, sim, mas ele saiu correndo, porque ele não queria ofender a santidade de Deus. Ele amava o Senhor, ele queria viver para o Senhor, ele não queria cometer tal ato contra Deus. E aí a gente pensa, como a gente falou semana passada: ora, eu nunca matei ninguém. Nós falamos semana passada, né? Só que a Bíblia também fala: quem odeia o seu irmão é assassino. E a pergunta também para hoje é: você já adulterou? Aí você fala: não, sempre fui fiel.
E aí a gente vê que os desafios da Escritura são muito maiores do que a gente imagina. Porque o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 27, ele fala: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O Senhor Jesus, ele interpreta corretamente as Escrituras, porque os religiosos da época estavam atentos apenas à letra da lei, mas não ao espírito da lei. Eles falavam: não sou adúltero, porque não tenho relacionamento com outra mulher. E Jesus fala: vocês se acham tão santos, é? Mas se você olha para uma mulher de forma impura, você já cometeu adultério no seu coração. Assim como uma pessoa que odeia a outra é assassina no seu coração. A pessoa que tem um pensamento impuro olhando para uma mulher já é um adúltero. Você não vai ter todas aquelas consequências que a gente falou do assassino lá, não vai ser preso, ninguém vai te perseguir e tal, você não vai ficar com a ficha suja, mas diante de Deus você é, no teu coração você é. Quando você olha para uma mulher, aqui falando especificamente da mulher, mas a mulher também pode fazer para com o homem isso, ela peca no seu coração. Ela peca. Esse é um desafio para nós lutarmos contra a nossa mente, para renovarmos a nossa mente. Isso é difícil, gente. Os desafios que nós temos nos nossos dias, com tudo aquilo que a gente vê, é uma batalha dia a dia. E aí nós vemos o quão miseráveis nós somos, o quanto nós precisamos da graça de Deus. Porque não é o simples fato: olha, eu sou fiel à minha esposa. Eu tenho que ser fiel em todos os sentidos, no meu coração também. Meu coração tem que ser só para ela. Não é aquela ideia de que o coração pode ser dividido. O coração é único, é para uma pessoa só. Aí eu trouxe uma imagem, não sei se ela é uma montagem, mas é uma foto de uma mulher com a burca, né, só com os olhos descobertos, e os homens olhando com aquela cara daquela paixão lasciva, daquele desejo que eles têm para as mulheres, de olhar para uma mulher daquela forma. Quer dizer, não era a questão da roupa dela, mas é o desejo do homem. Obviamente que esse não é uma argumentação também: se o homem olha para a mulher assim, então a mulher pode andar de qualquer jeito, ele vai olhar mesmo. Não, a mulher deve se vestir com decência. Mas o coração do ser humano, ele é tão terrível, não importa se a mulher está vestida decentemente ou não, vai olhar. Só que pode existir um estímulo maior. Vocês conhecem algumas histórias que nas primeiras décadas do século XX ali, a mulher sensualizava mostrando o seu tornozelo. Aquilo era algo quase que indecente. Na nossa sociedade, a mulher pegava o vestido e fazia assim, mostrando o tornozelo. Dizia que os homens ficavam assim: ela mostrou o tornozelo. Então não é só a questão do pouca roupa, mas é de nós trabalharmos o nosso coração. Tudo isso é muito importante, gente. E algo que tem que ficar na nossa mente é: nós somos pecadores, sim. Nós somos falhos, sim. Nós podemos ter cometido pecados, sim. E se você cometeu pecados nessa área, a Bíblia nos mostra que o Senhor é poderoso para restaurar os nossos relacionamentos, para restaurar as nossas vidas, para nos dar um novo começo. Tito capítulo 3, versículos 4 ao 7. Carta de Tito, lá depois de 2 Timóteo. Tito 3, versículos 4 ao 7. Tito 4 ao 7 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Não veja, não foi por aquilo que nós fizemos, mas o Senhor nos lavou, nos regenerou, nos renovou. Nós estávamos sujos, Ele nos limpou, Ele nos deu nova vida. O mesmo apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eles se fizeram novas. Cristo morreu pelo seu povo e Ele levou os nossos pecados, ou seja, coloca isso diante de Deus, arrependa-se dos seus pecados. O sangue de Cristo é suficiente para perdoar os seus pecados. Arrependa-se diante de Deus, reconheça que você pecou, reconheça os seus pecados. Se você pecou contra o seu cônjuge, peça perdão a ele. Chegue diante dele e fala: eu pequei contra ti e eu peço perdão a você. Se você é a parte ofendida, perdoe o seu cônjuge, assim como o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. É algo terrível, sim, mas o Senhor nos chama para o arrependimento e para que nós perdoemos uns aos outros. A cláusula que fala na Bíblia, cláusula excetiva, que é um dos fatos que pode acontecer o divórcio, é o adultério. Mas o Senhor mesmo fala que é por causa da dureza do vosso coração. Não é obrigatório se divorciar. O Senhor Jesus fala que pode haver sim o divórcio, mas é por causa da dureza do coração de vocês. Mas o ideal é: perdoe. Peça perdão se você ofendeu o seu casamento. Peça perdão para os seus filhos, porque você ofendeu os seus filhos também, que você foi infiel. E você que foi ofendido, perdoe. Lute contra práticas sexuais pecaminosas. Não é só a prática sexual em si, mas é sites pornográficos, revistas, circunstâncias onde você se encontra. E mostre frutos de arrependimento. Não é só aquela coisa, perdão. Não, mostre que você mudou. Mudei, vou me afastar dessas pessoas. Essa pessoa que me envolvia, não vou mais conversar com ela. Esse site que eu entrei para me encontrar com a pessoa, não vou mais entrar. Eu só vou entrar juntamente com a minha esposa na internet. Ela vai saber onde eu entrei. Eu vou deixar o histórico lá para ela olhar. É mostrar fruto de arrependimento e se voltar para o Senhor. Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor e à minha família, a família que o Senhor me deu. Mostre frutos de arrependimento. Não é só pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa. Reconheça o seu pecado. Quais são as reflexões e aplicações que ficam para nós hoje, então? A fidelidade no casamento vai refletir a nossa fidelidade para com Deus. Porque se nós não somos fiéis no nosso casamento, vamos e venhamos, como é que nós seremos fiéis a Deus? Se não há fidelidade dentro do nosso casamento, como nós seremos fiéis para com o Senhor? Seja prudente naquilo que você assiste, naquilo que você acessa nas comunidades da internet. Guarde o seu coração, guarde a sua mente. Eu já deixei de assistir várias séries ou filmes que eu achei a trama excelente, mas era terrível a questão da promiscuidade, do adultério que envolvia ali, de toda a nudez ali. Falava: puxa vida, essa série era muito legal, não vou poder mais assistir. Porque aquilo ali vai mexer com a sua mente. Você vai pensar naquilo. Não adianta. Não adianta você falar: mas eu adianto o filme. Só que você adianta depois que você já viu a cena. Você já viu um pedaço da cena, aquilo vai ficar na sua mente. Então cuide com aquilo que você vai assistir. Se é uma série que tem promiscuidade, tem toda essa questão de... não assista. Aquilo ali vai ficar estimulando ainda mais a sua mente, estimulando o seu coração para o pecado. Cuide do seu coração. Vocês crianças, jovens, cuidem do seu coração. Não assistam esse tipo de coisa. Não façam escondido dos pais. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente. Deus sabe aquilo que nós estamos acessando. Não distorça aquilo que Deus fez para ser algo maravilhoso. Um relacionamento de fidelidade, um relacionamento que deve ser heterossexual e dentro do casamento. Não distorça. Antes mesmo de você chegar no casamento, você pode ter um casamento que de repente não vai ter um bom futuro.
Cuide com aquilo que você acessa, com as comunidades na internet que você entra. Evite esse tipo de coisa. Ensine os seus filhos o valor da fidelidade. Ensine aos seus filhos quão precioso é marido e mulher serem um para o outro e serem fiéis por toda a vida, em qualquer circunstância. Aconteceu alguma briga lá entre o pai e a mãe, aquela discussãozinha lá, os filhos não vão, de repente, qualquer discussãozinha que está lá, os filhos já ficam com medo que o pai e a mãe vão separar. Não, mas ensinem o valor da fidelidade. Nós somos fiéis um ao outro, nós vamos continuar juntos, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. O pai não vai ter outra esposa, a mãe não vai ter outro esposo só porque a gente teve ali uma discussãozinha, algum problema aqui. Nós estamos juntos para sempre. É uma aliança que nós fizemos diante de Deus. Não é algo descartável, que eu posso descartar a hora que eu quero. Eu não gostei, vou largar. Não é assim. Tome cuidado com o tipo de roupa que você usa. Você pode estimular outras pessoas. Não quer dizer, então eu sou culpado da pessoa fazer aquilo. Não. Se o cara mexer com a mulher na rua, ele é safado, ele é sem vergonha, é verdade. Só que tome cuidado com o tipo de roupa que você usa. Tome cuidado. É importante você tomar cuidado, ver se a roupa é discreta, se aquilo lá não vai estimular homens que já têm problemas com isso. Roupas curtas, decotadas, isso que a gente vê todo dia por aí. Tome cuidado com isso. Eu coloquei mesmo em casa, porque às vezes a pessoa está em casa, ela sente a vontade, só que ela vai lá fora, daí vai lavar roupa, daí vai fazer alguma coisa lá, dar comida para o cachorro e o vizinho está vendo. E a pessoa está super à vontade lá. Aí eu já tive vizinhos que de arrepiar os cabelos. É terrível. E o pior é na praia. Na praia o pessoal vê água salgada lá, aí você acha que você pode ficar de qualquer jeito lá. Aqui nas cidades, eu pelo menos até hoje nunca vi, espero não ver, uma mulher na rua andando só com roupas íntimas. Mas chegou na praia e pode. Está na praia, tem água ali, pode. Eu também nunca vi na rua, espero não ver. Em Curitiba até tem o Oil Man lá. Mas é chocante, se você vê uma pessoa de sunga na rua, você fala, como assim, tem um cara de sunga na rua? Aí chega lá, tem uns caras com uma micro sunga lá na praia. Porque a água aqui tem licença para... Gente, isso estimula as outras pessoas a pecarem também. Além de ser algo pecaminoso da nossa parte. Por que eu tenho que usar uma roupa indiscreta assim? Porque eu quero mostrar o meu corpo? Isso é pecaminoso. Porque eu quero ser desejado por alguém? É pecaminoso. Se eu quero ser desejado por alguém. Por quê? Se você é solteiro, é pecaminoso. Porque se você quer que alguém te deseje, por quê? Se você só pode ter um relacionamento dentro do casamento. E se você é casado, quer que alguém te deseje, por quê? Se o teu desejo tem que ser para sua mulher, para o seu esposo. É pecado de qualquer jeito. Então cuidado com aquilo que você veste. Avalie as suas amizades no ambiente de trabalho, vizinhos, escola. Avalie. Cuidado com isso. Se aquele coleguinha lá, volta e meia, chega com aquele videozinho meio promíscuo, com cenas de nudez, com cenas de pornografia, chega com uma foto, com alguma coisa assim, se afaste desse tipo de pessoa. Não é uma boa amizade para você. Proclame o evangelho para aquela pessoa e se afaste dela, se ela continuar com isso. Ela vai te fazer mal. Ela não quer o teu bem. Ela acha que ela é moderna. Ela vai mostrar ali cenas de sexualidade. Vai mostrar piadas sobre traição. Não. Se afaste desse tipo de pessoa. Vai começar a contar as aventuras sexuais que ela teve. Se afaste desse tipo de pessoa. Se tem esse tipo de pessoa no seu trabalho, se afaste dela. Eu quero contar que meu marido, minha esposa viajou, tal, aconteceu tal coisa lá e tal. Se afaste desse tipo de pessoa. Ela vai tentar te estimular a fazer a mesma coisa. Se ela está contando é porque ela gosta e ela quer te influenciar aquilo. Cuidado com esse tipo de situação. Cuidado com amigos de escola que dizem que querem ser seus amigos, mas será assim. Peça a capacitação de Deus para lutar contra os maus pensamentos. Filipenses 4:8 fala que
Tudo que é bom, tudo que é justo, que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, pense naquilo que edifica a sua vida. Busque ser edificado pelo Senhor. Ore pelo seu cônjuge e seja grato a Deus pela pessoa que está ao seu lado, apesar dos defeitos dessa pessoa. Eu tenho vários defeitos. Espero que a Cris não tenha pensado em me largar. Acho que não pensou, se eu conheço bem minha esposa. E ela tem os seus defeitos também. Mas a gente não pode, olha só, ela faz isso, ela não faz aquilo outro, ou ela poderia melhorar naquilo. Graças a Deus por ela, uma bênção na minha vida. Defeitos, ela tem sim, eu também tenho um monte. Se a gente for ficar pensando nos defeitos, a gente vai ficar trocando toda hora. Vai fazer igual o Fábio Júnior, que acho que casou umas 9 vezes. A Elizabeth Taylor também, se eu não me engano, casou 7. Casou, não gostou, separa, casa de novo. Separa, casa de novo, separa, casa de novo. Glória a Deus, agradeça a Deus pelo seu cônjuge. E peça que o Senhor capacite vocês a serem fiéis à aliança para com Ele. Uma aliança que vocês assumiram diante de Deus. Comprometa-se a ter essa vida de comunhão com o Senhor. Amor é um aprendizado, gente. Não é um sentimento como jovens e adolescentes vão pensar, que ele é essencialmente um sentimento. Eu vi aquela menina, aquele menino, e meu estômago começou a embrulhar, começou a dar um friozinho, palpitações, e o coraçãozinho Amar, você aprende a amar. Não é só sentimento, porque se for só sentimento, não à toa que muitas pessoas casam, que eu senti algo por aquela pessoa, eu casei com ela, mas daí depois que eu casei, eu vi a bobagem que eu fiz. O critério para um casamento é: a pessoa é temente a Deus. É o primeiro critério. Não é se é bonito, se é atraente, se é rico. Não, é se é temente a Deus. Temente a Deus? Ok. Se é temente a Deus, já vai ter um monte de coisa. Se é temente a Deus, vai ser fiel, vai ser trabalhador, trabalhadora, né? Vai ser uma pessoa que não vai ficar mentindo para mim toda hora, vai ser uma pessoa que vai valorizar a família. Então, se é uma pessoa temente a Deus, você já vai ter várias coisas. O problema é que as pessoas começam, tem que ser uma aparência muito boa, tem que ser bonita, tem que ter uma vida financeira estável, tem que ter isso, aquilo outro. Se for crente, beleza. E aí se estrepa, gente. E aí acontece um monte de casos de adultério, de problemas, porque mas ele ou ela era tão carinhoso antes e agora virou isso, virou aquilo outro, age desse jeito. E aí volta e meia tem caso de adultério que envolve isso. Porque pensou antes no sentimento do coração. Eu vi aquele menino, eu vi aquela menina, que lindinha, que lindinho. E não pensou, será que ele é fiel a Deus? Será que ela é fiel a Deus? Então, para se começar bem um relacionamento, para se ter fidelidade dentro de um relacionamento, é buscar um relacionamento com uma pessoa temente a Deus. Meninas, quando vocês estiverem maiores, este é o primeiro quesito. Meninos também. Mulheres tementes a Deus. Homens tementes a Deus. Depois você olha as outras coisas. Se ele for temente a Deus, se ela for temente a Deus, este é um bom ponto de partida. Este é o essencial. Fuja do pecado. Fuja. Fique longe do pecado. Fuja do pecado. Não fique tentando achar, eu sou forte, eu vou conseguir vencer. José fugiu. Saiu correndo. Fugir da prostituição, a Bíblia fala. Fuja das paixões da mocidade, a palavra de Deus nos fala. Não aceite condições para notas escolares, ajudas a trabalhos. Olha, você tirou uma nota ruim aqui, mas se você fizer algo por mim aqui, eu vou aumentar a sua nota. Tem pessoas que fazem esse tipo de proposta dentro de escolas.
às vezes até professores nojentos, fazendo propostas para alunas e alunos para terem uma nota melhor, de terem uma relação com esse aluno. Eu te ajudo nesse trabalho que você está tendo dificuldade, mas eu preciso que você fique comigo essa semana. Os ficantes, né? Não aceite esse tipo de condição. Isso é uma perversão daquilo que Deus criou. Isso não é para nós. Meninas e meninos, vocês cada vez mais vão ter esta proposta dentro de escolas ou de amigos de fora, de amigos entre aspas, de pessoas que vocês vão conhecer, de situações envolvendo sexualidade, da sexualidade ser usada como moeda de troca. Sexualidade não é moeda de troca. É algo que Deus criou como bênção para ser feito dentro do casamento. Para a promoção do trabalho, quantas vezes a gente já ouviu nisso? De homens e mulheres serem promovidos porque tiveram um tipo de relacionamento com patrão e patroa. Relacionamentos adúlteros, ofendendo a santidade de Deus. Fuja disso. Você não precisa disso. Você não precisa de uma promoção se ela está condicionada a isso. Você não precisa de uma nota maior se está condicionado a isso. Você não precisa de favores financeiros que estejam relacionados a isso. Existe até um filme antigo chamado Proposta Indecente, onde eu assisti esse filme na minha época de incrédulo, tá, gente? O filme é da 20 e poucos anos atrás. Ele falava de um casal que estava quebrado financeiramente e chega lá um cara milionário e fica apaixonado lá pela mulher lá. Ele fala: olha, gostaria de ter uma noite só com a sua mulher por $1 milhão. E eles aceitam para pagar as suas dívidas. Por isso que o filme se chama Proposta Indecente. Aceite favores financeiros. Eu estou com um problema financeiro lá, tal pessoa me sugeriu e tal de ajudar financeiramente, mas está meio esquisito porque a pessoa me convidou para jantar fora com ela, ou para dar uma saída, para ir passear num parque e tal. Não aceite esse tipo de coisa. Nós não estamos à venda. Nós não fomos para viver desvirtuando aquilo que Deus fez como bênção. Nós fomos feitos para glorificar ao Senhor com os nossos corpos. Seja fiel no seu relacionamento conjugal. Cumpra o seu dever de casa, você para com o seu cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo, ali, ele fala com relação a você não privar o seu cônjuge disso. O texto lá nos fala, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, não vos priveis um ao outro, sendo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ele fala, a sexualidade é para acontecer dentro do casamento? Sim. E você, cônjuge, tem que ser fiel nisso. Isso demonstra fidelidade dentro do seu relacionamento. E o Deus fala aqui que você não deve privar um ao outro disso. Você, marido, não tem direito de privar sua esposa, e você, esposa, não tem direito de privar seu marido disso. Tanto que o Deus fala assim, é por algum tempo curto, para ser um tempo de oração. Passou disso, vocês voltam a se encontrar. Por quê? Porque isso é perigoso quando vocês se privam. Porque vocês podem ser tentados por Satanás por causa da incontinência de vocês. Se vocês não têm isso em casa, vocês vão se sentir tentados. Não tenho lá, vão buscar fora. Cuidado com isso, vigiem isso. Isso é uma bênção, é para ser feito dentro do casamento. É para nós sermos fiéis com o nosso cônjuge nesse sentido. Eu vou entrar ali num site, convido meu cônjuge para estar junto. É tomar atitudes drásticas, não vou mais usar. Tenho dificuldades, preciso de uma pessoa junto comigo. É estar juntos, é cuidando um do outro, orando para os outros, instruindo os nossos filhos que estão sendo bombardeados com imoralidade todos os dias. Cuide, preserve o seu filho, influencie o seu filho, mostre que isso é uma bênção.
Comece a ensinar seus filhos, de acordo com a idade deles, com a maturidade deles, sobre isso, sobre a importância da fidelidade e do como nós somos gratos a Deus por isso, que por meio de Cristo nós somos salvos, somos purificados e vivemos para Ele agora, para a glória dele, para vivermos em novidade de vida, em fidelidade ao Senhor. Que sejamos fiéis ao Senhor para todo sempre, fiéis nos nossos relacionamentos para com os nossos cônjuges. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, clamamos a Ti nesses desafios tão grandiosos que temos, ó Pai, numa área tão difícil, ó Pai, com todos os desafios e tentações que nós temos, mas o Senhor é quem nos capacita. Que o Senhor nos ajude a cada dia, ó Pai, a influenciarmos os nossos filhos, a sermos testemunhos neste mundo caído, cheio de promiscuidade, ó Pai. Nós não somos melhores que os outros, Pai, nós não somos alcançados pelo Senhor e reconhecemos que isso é um erro e que devemos lutar contra o erro e viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor nos ajude e que vivamos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.